Se ela falar sobre um relacionamento passado, use isso para criar conexão emocional. Muitos homens erram ao reagir com desinteresse ou até ciúmes quando uma mulher menciona o ex. Mas a verdade é que esse é um momento estratégico para aprofundar a conexão e fazer com que ela te veja como alguém diferente de todos os outros. Em vez de se sentir ameaçado, um homem que entende o jogo usa essa situação para criar um vínculo mais forte e direcionar a conversa para algo vantajoso. A primeira coisa que você precisa entender é que se uma mulher está falando do ex, isso significa que aquela experiência ainda tem algum impacto na mente dela. Pode ser positivo ou negativo, mas o fato é que esse é um assunto emocional para ela. E sempre que você consegue entrar em uma conversa carregada de emoção, você tem a chance de se conectar de uma maneira mais profunda do que qualquer outro cara que apenas fala de temas superficiais. Agora, como transformar isso a seu favor? A chave está em escutar ativamente e guiar a conversa de forma estratégica. A maioria dos homens ou reage mal, mudando de assunto, ou tenta comparações para se destacar, mas o movimento inteligente é fazer ela refletir sobre essa experiência de forma que a leve a enxergar você como alguém mais maduro, mais confiável e mais interessante do que qualquer outro cara que ela já conheceu. Quando ela mencionar o ex, em vez de se mostrar desconfortável, demonstre curiosidade de forma controlada. Pergunte algo como: e o que você aprendeu sobre o que realmente quer em um relacionamento depois disso? Esse tipo de pergunta faz com que ela reveja mentalmente tudo o que já viveu. E sem perceber, ela começa a associar essa nova reflexão a você. A partir desse ponto, sua presença passa a ser conectada com crescimento emocional e autoconhecimento. Outro truque poderoso é usar o que ela diz para reforçar características que você já possui. Se ela diz que o ex era frio e distante, você pode responder algo como: isso é complicado. Acho que a pior coisa em um relacionamento é sentir que a outra pessoa não está realmente presente. Aqui você não está falando diretamente sobre você, mas está insinuando que tem um comportamento diferente. Isso ativa um gatilho na mente dela para te ver como uma opção melhor. O erro fatal que muitos homens cometem nessa situação é criticar o ex dela diretamente. Frases como "nossa, que babaca" ou "eu nunca faria isso" podem parecer boas na hora, mas na verdade criam resistência. Mesmo que ela tenha sofrido com aquele cara, ele ainda faz parte da história dela, e se você ataca diretamente, pode ativar um mecanismo de defesa. O segredo é guiá-la para comparar você com o ex sem que você precise dizer nada explicitamente. Agora, se ela fala do ex de maneira muito positiva, isso pode ser um teste. Algumas mulheres fazem isso para ver como você reage, para ver se você se sente inseguro ou ciumento. A melhor resposta nesse caso é manter uma postura relaxada e dizer algo como: parece que foi uma fase legal da sua vida. Isso mostra que você não se sente ameaçado e que está no controle emocional da situação, o que naturalmente te coloca em uma posição de força. Outro ponto importante: se ela está falando muito sobre o ex, pode ser que ainda tenha sentimentos não resolvidos. Isso significa que você precisa ter inteligência emocional para não cair no erro de tentar curá-la ou provar que é melhor. O certo a se fazer é manter a conversa leve e usar esses momentos para demonstrar que você é uma pessoa diferente, sem forçar comparações diretas. Apenas esteja presente, ouvindo e conduzindo a interação de forma leve e envolvente. E sabe qual é o maior truque de todos? Saber o momento certo de mudar o tom da conversa. Depois de um tempo falando sobre o passado, traga a energia de volta para o presente. Diga algo como: bom, chega de falar de passado. Quero saber uma coisa. Qual foi a última vez que você fez algo que realmente te fez sentir viva? Isso muda totalmente o clima da conversa, tira ela do emocional antigo e a coloca em um estado mental de curiosidade e empolgação com você. No final das contas, saber lidar com esse tipo de conversa é o que diferencia um homem comum de um homem que realmente entende a mente feminina. A maioria se perde, reage errado ou fica desconfortável, mas aquele que sabe ouvir, guiar e transformar esse momento em conexão se destaca automaticamente. Quando você domina essa arte, você faz com que ela queira estar perto de você porque percebe que sua presença traz algo que os outros não conseguem oferecer.
Quando ela mencionar que está solteira, haja com confiança e crie curiosidade. Muitos homens erram nesse momento ao responder de forma previsível, demonstrando entusiasmo exagerado ou até tentando mostrar pena, dizendo coisas como: sério? Como assim uma mulher como você está solteira? Esse tipo de abordagem faz você parecer um cara carente, desesperado por validação. O movimento certo é manter a compostura, agir como se isso fosse uma informação comum e usar isso a seu favor. O segredo é não demonstrar que o fato dela estar solteira te afeta de forma significativa. Em vez de cair na armadilha de elogiar excessivamente ou tentar demonstrar surpresa, uma resposta inteligente seria algo como: entendi. Isso significa que você ainda não encontrou alguém interessante o suficiente ou que simplesmente gosta de liberdade? Essa pergunta abre espaço para que ela revele mais sobre sua mentalidade e, ao mesmo tempo, sugere que estar solteira pode ser uma escolha, não um problema. Outra abordagem poderosa é usar o humor para criar um clima mais leve e divertido. Se ela menciona que está solteira, você pode sorrir e dizer algo como: ah, então você deve ser muito exigente. Ou talvez esteja esperando o candidato certo e eu acabei de chegar. Isso quebra a seriedade do assunto, evita que a conversa se torne previsível e ainda gera curiosidade. Você se posiciona como alguém que entende o jogo, mas que também não está desesperado para impressioná-la. O erro que muitos cometem é imediatamente tentar aproveitar essa informação para mostrar interesse direto demais. Se ela diz que está solteira e você responde com algo como: ah, então quem sabe podemos mudar isso? Ou isso significa que tem uma chance? Você se coloca em uma posição de inferioridade, como se estivesse esperando uma oportunidade. O certo é manter um tom neutro e deixar ela se perguntar se você está interessado ou apenas curioso. Criar curiosidade é fundamental. Em vez de mostrar que você quer conquistar, faça com que ela queira saber mais sobre você. Uma forma eficiente de fazer isso é responder com um leve desafio. Interessante. Mas e aí? Você é solteira porque gosta da liberdade ou porque ninguém conseguiu acompanhar seu ritmo? Essa abordagem faz com que ela tenha que justificar sua escolha e nesse processo ela inconscientemente começa a querer te provar que vale a pena. Outro truque poderoso é espelhar a situação e inverter o jogo. Se ela disser que está solteira, pergunte de volta com um sorriso. E você, é solteira por opção ou por falta de boas opções? Isso faz com que ela reflita sobre sua situação e, mais importante, sobre você como uma possível opção. O simples fato de você conduzir a conversa dessa forma já te coloca acima da maioria dos caras, que geralmente respondem de maneira previsível e sem graça. A confiança é essencial nesse momento. Nunca demonstre pressa ou ansiedade ao falar sobre o status de relacionamento dela. Se você reage com muito entusiasmo ou empolgação, ela percebe que estar solteira é um fator importante para você, o que pode te fazer parecer desesperado. Mantenha a calma, demonstre interesse de maneira leve e continue guiando a conversa como se você estivesse no controle e não esperando um sinal verde para agir. Além disso, evite perguntar diretamente por que ela está solteira, pois isso pode fazer com que ela se sinta na defensiva ou precise justificar algo que não quer discutir. Em vez disso, permita que ela revele informações aos poucos, através de provocações sutis. Se ela mencionar algo sobre relacionamentos passados, você pode reagir com um tom brincalhão. Parece que tem uma história interessante aí, mas será que você vai me contar? Isso gera curiosidade e faz com que ela queira se abrir mais. Outra forma de criar conexão e fazer com que ela veja você como um cara diferente é insinuar que você entende o que faz um relacionamento dar certo ou errado. Você pode dizer algo como: a maioria das pessoas está solteira, não porque quer, mas porque não sabe realmente como construir algo que funcione. Isso mostra que você tem uma visão madura sobre relacionamentos, sem precisar se vender como uma opção diretamente. Ela começa a te enxergar como alguém de alto valor. O objetivo ao lidar com esse tipo de situação não é tentar convencê-la de nada, mas sim criar um ambiente de atração e curiosidade. Se ela sentir que você não está desesperado para saber se tem chance, que você não está tentando impressioná-la ou forçar a barra, ela começará a se interessar naturalmente. E a melhor forma de fazer isso é manter a energia leve, confiante e instigante, deixando ela se perguntar mais sobre você do que você sobre ela.
E lembre-se, se ela mencionou que está solteira, pode ser que esteja testando sua reação ou até te dando um sinal indireto. A pior coisa que você pode fazer é demonstrar que isso te impacta demais. A melhor coisa, demonstrar que você está confortável com a informação, mas que sua atenção não é algo garantido. Você quer que ela perceba que estar solteira não é o fator decisivo para você, mas sim quem ela realmente é. Isso te coloca sempre no controle do jogo. Se ela falar sobre o tipo de homem que gosta, descubra se você está sendo testado. Muitas vezes, quando uma mulher menciona suas preferências masculinas, não significa que ela está apenas compartilhando gostos pessoais. Na verdade, pode ser um teste para avaliar sua reação, ver se você se encaixa no padrão que ela quer ou até medir sua confiança. O maior erro que um homem pode cometer nesse momento é tentar se moldar para corresponder a essa expectativa, pois isso o coloca em desvantagem. O que muitas mulheres fazem, de forma consciente ou inconsciente, é descrever um tipo ideal para ver se você vai tentar se encaixar nele. Se ela diz que gosta de homens que têm um certo estilo, que fazem um determinado tipo de trabalho, ou que têm um comportamento específico, a pior coisa que você pode fazer é imediatamente tentar provar que é assim. Isso demonstra insegurança e carência, pois passa a mensagem de que você precisa da aprovação dela para ser validado. O movimento certo nessa situação é manter sua postura e observar como ela reage à sua resposta. Em vez de se apressar para dizer "eu sou exatamente assim", adote um tom mais indiferente e confiante. Você pode responder com algo como "é mesmo? Interessante". Mas às vezes, o tipo de homem que uma mulher acha que gosta não é o tipo de homem que realmente a atrai. Isso mostra que você não está tentando impressioná-la e ao mesmo tempo faz com que ela questione suas próprias palavras. Outra abordagem poderosa é inverter o jogo e colocá-la no papel de quem precisa provar algo. Se ela diz que gosta de homens confiantes, em vez de imediatamente tentar demonstrar essa confiança, responda com um leve desafio. Confiança é importante, mas muita gente confunde isso com arrogância. Você consegue perceber a diferença? Isso muda a dinâmica da conversa, tira você da posição de avaliação e a faz investir mais energia tentando justificar suas próprias preferências. Se ela está realmente te testando, você perceberá pelo jeito que ela observa sua reação. Muitas mulheres mencionam características específicas de propósito para ver se você se sente inseguro, ou tenta mudar sua personalidade. Se você percebe que ela está jogando esse jogo, a melhor resposta é manter-se relaxado e demonstrar que você é quem define o seu próprio valor. Isso significa não buscar validação, não tentar se encaixar e continuar sendo autêntico. Um truque sutil, mas extremamente eficaz, é mostrar leveza e bom humor diante da situação. Se ela disser que gosta de um tipo específico de homem, você pode rir e responder algo como "bom, então acho que não tenho chance, né?". Essa resposta cria um momento descontraído e mostra que você não se abala por padrões impostos. Além disso, essa leve provocação pode fazer com que ela sinta vontade de justificar que você pode ser uma exceção ao que ela falou. Outro erro que muitos homens cometem é entrar em modo de defesa ao perceber que não se encaixam na descrição. Se uma mulher diz que gosta de um certo tipo de homem que claramente não é o seu perfil, não tente diminuir esse padrão ou desvalorizá-lo. Isso só te faz parecer ressentido. Em vez disso, apenas continue a conversa normalmente e demonstre com suas atitudes que você tem qualidades que vão além de um checklist superficial. Muitas mulheres nem sempre sabem descrever com precisão o tipo de homem que realmente as atrai. Elas podem listar características baseadas no que acham que querem, mas na prática são atraídas por comportamentos e energias que vão além das palavras. Isso significa que o mais importante não é se encaixar no que ela diz, mas sim transmitir um comportamento de alto valor, autoconfiança e domínio próprio. Se ela insiste em falar sobre o tipo de homem ideal, vire o jogo e faça com que ela comece a se qualificar para você. Pergunte algo como: "E você, se encaixa no tipo de mulher que esse homem gostaria?". Isso cria um efeito psicológico poderoso, onde ela passa a se preocupar mais com a própria imagem do que em avaliar você. Esse tipo de inversão mostra que você é um homem raro, que não precisa se provar e que faz as mulheres trabalharem para conquistar sua atenção.
O mais importante ao lidar com esse tipo de teste é manter sua individualidade intacta. O momento em que você tenta se encaixar em um padrão ou busca aprovação é o momento em que você perde poder. Homens de alto valor não mudam para agradar ninguém, eles seguem sua própria identidade, e isso por si só é o que mais atrai e intriga as mulheres. Quando você domina essa mentalidade, qualquer teste que uma mulher fizer se tornará uma oportunidade para aumentar sua posição de vantagem. Quando ela mencionar assuntos sensuais, entre no jogo sem parecer desesperado. Esse é um dos momentos mais delicados e, ao mesmo tempo, estratégicos em uma interação. Muitos homens erram feio ao reagir com entusiasmo exagerado, demonstrando carência e pressa, o que automaticamente mata qualquer atração. A chave para jogar esse jogo corretamente é manter a calma, demonstrar controle emocional e responder de forma intrigante, fazendo com que ela continue conduzindo o assunto. Se uma mulher menciona temas sensuais, é um sinal claro de que ela está confortável com você, mas isso não significa que ela quer que você pule direto para o ataque. O erro da maioria dos caras é demonstrar animação demais, respondendo de maneira explícita e intensa. Esse comportamento faz com que ela perca o interesse, pois percebe que o cara está desesperado por qualquer migalha de conversa sexual. O homem que domina o jogo mantém a postura e age como se aquele tipo de conversa fosse algo comum para ele. Uma das formas mais eficazes de entrar nesse jogo é usar o humor provocativo. Se ela faz um comentário com teor sensual, ao invés de reagir com empolgação descontrolada, você pode responder com algo leve e brincalhão, como: estou começando a achar que você tem uma mente mais perigosa do que aparenta. Essa resposta mantém o clima divertido, sem te colocar como alguém desesperado por um avanço. Você mostra que percebeu a insinuação, mas não está correndo atrás disso. Outro ponto essencial é não se entregar rápido demais. Se ela menciona algo sensual, não caia na armadilha de responder como se estivesse implorando por mais detalhes. Em vez de perguntar diretamente sobre o assunto, mantenha o mistério e jogue de volta para ela. Algo como: gosto de onde essa conversa está indo. Mas será que você está pronta para continuar? Essa resposta faz com que ela tenha que tomar a iniciativa, criando um jogo de sedução onde você está no controle. Muitos homens acham que quando uma mulher menciona algo sensual, significa que ela quer que o cara conduza diretamente para um tom sexual intenso, mas na verdade, muitas vezes, isso é apenas um teste para avaliar sua postura. Se você mostrar que está calmo, confortável e não desesperado, ela verá que você é um homem de alto valor que não fica abalado por esse tipo de conversa. Isso te coloca automaticamente acima da maioria dos caras, que perdem o controle nessas situações. Outro erro comum é tentar exagerar no jogo sensual muito cedo. Se uma mulher menciona um tema mais quente, mas você responde indo longe demais, pode parecer que você estava esperando ansiosamente por isso e que não tem controle sobre suas emoções. O ideal é manter um tom sugestivo, sem ser óbvio demais. Uma resposta do tipo: você tem um jeito de falar sobre essas coisas que deixa tudo mais interessante. Acho que você faz isso de propósito. Isso insinua atração, mas sem parecer desesperado. Criar tensão e mistério é uma das melhores formas de manter o interesse dela. Em vez de entrar diretamente no jogo, plante dúvidas na mente dela. Se ela faz um comentário sensual, você pode responder com um leve desafio. Parece que você gosta de testar os limites das conversas, mas será que aguenta alguém que não se impressiona tão fácil? Isso cria um efeito psicológico poderoso, onde ela sente a necessidade de provar que pode manter a conversa no seu nível. Se ela menciona algo sensual e observa sua reação, pode ser que ela esteja testando seu controle emocional. O pior que você pode fazer é demonstrar desespero ou nervosismo. O certo é agir como se esse tipo de conversa fosse algo natural para você. Se ela comenta sobre algo provocante, simplesmente sorria e responda de maneira calma. Interessante, não esperava ouvir isso de você, mas estou gostando da surpresa. Isso mostra que você está no jogo, mas não está impressionado ou abalado.
Outra abordagem eficaz é mudar o tom da conversa no momento certo. Se ela menciona algo sensual e você percebe que ela está esperando sua reação, você pode dar um passo para trás e dizer algo como: gosto da direção que essa conversa tomou, mas acho que certas coisas ficam ainda melhores fora das palavras. Isso deixa a imaginação dela trabalhar, gera curiosidade e faz com que ela queira continuar o jogo para ver até onde pode ir com você. Uma das maiores vantagens de manter o controle nessa situação é que você cria um desejo psicológico mais forte. Se você parece muito ansioso, ela percebe que já tem você nas mãos e pode perder o interesse. Mas se você responde de forma controlada, como se estivesse deixando ela se soltar aos poucos, você se torna um desafio, e desafios são irresistíveis para mulheres, pois ativam o instinto de conquista delas. Agora, se você perceber que ela mencionou algo sensual, mas ainda está um pouco incerta sobre o rumo da conversa, o melhor a fazer é conduzir para um flerte mais sutil, sem exagerar na intensidade. Algo como: adoro como você fala essas coisas com naturalidade. Mas será que você realmente age assim, ou só está testando minha reação? Isso coloca a pressão sobre ela, fazendo com que ela precise justificar seu próprio comportamento. Se você dominar essa estratégia, nunca mais será pego de surpresa quando uma mulher trouxer um assunto sensual. Você entenderá que esse é um momento crucial para construir atração, e não um convite direto para agir sem pensar. O homem que sabe manter a calma, jogar com inteligência e aumentar a tensão sem se entregar rápido demais se torna irresistível. Esse é o jogo de sedução que poucos dominam, mas que te coloca sempre um passo à frente. Se ela perguntar sobre seu tipo de mulher, responda de forma provocante. Esse é um dos momentos mais importantes da interação, pois muitas mulheres fazem essa pergunta para testar sua postura e ver como você se enxerga. O maior erro que um homem pode cometer é responder de forma óbvia e previsível, dizendo algo como: gosto de mulheres carinhosas, sinceras e que me fazem rir. Isso não gera nenhum impacto emocional. A resposta certa é aquela que cria curiosidade, intriga e faz ela querer provar que se encaixa no seu perfil. A melhor forma de responder essa pergunta é jogando o desafio de volta para ela. Em vez de listar características genéricas, você pode dizer algo como: gosto de mulheres que sabem o que querem, mas que também gostam de ser surpreendidas. Será que você se encaixa nisso? Isso ativa um gatilho psicológico poderoso, pois faz com que ela comece a se qualificar para você, tentando se encaixar no que você descreveu sem perceber que está jogando o seu jogo. Outra resposta provocante que mantém a atenção e faz com que a conversa fique interessante é: não sou muito de listas, mas sei o que não gosto. Mulheres entediantes. Acho que a energia de uma mulher vale muito mais do que qualquer detalhe físico. Isso mostra que você não é superficial, mas também não está desesperado para agradá-la. Além disso, faz com que ela queira provar que não é uma mulher comum e sem graça, pois ninguém gosta de ser vista dessa forma. Se quiser gerar um efeito ainda mais forte, você pode dar uma resposta intrigante e enigmática como: gosto de mulheres que sabem desafiar um homem do jeito certo, mas poucas conseguem. Essa frase cria uma tensão no ar e ativa o instinto feminino de conquista. Ela automaticamente começa a se perguntar o que você quer dizer com isso, o que te desafia de verdade e se ela seria capaz de ser essa mulher. A chave aqui é manter o mistério sem entregar respostas diretas. Outro erro que muitos homens cometem nessa situação é tentar listar qualidades que a mulher ao lado claramente possui, na tentativa de ganhar pontos. Se ela percebe que você está adaptando sua resposta só para agradá-la, ela perde o respeito. O certo é manter sua posição firme e não se dobrar para impressioná-la. Você pode dizer algo como: não me prendo a um tipo específico, o que mais me atrai em uma mulher é a forma como ela se porta. Algumas conseguem prender minha atenção, outras não. Se ela insistir e tentar extrair uma resposta mais específica, use isso a seu favor. Diga algo como: o problema é que, se eu contar, pode ser que você tente se encaixar no perfil só para me impressionar, e eu prefiro conhecer a verdadeira versão de uma mulher, sem máscaras. Isso coloca pressão sobre ela, fazendo com que ela agora se preocupe em não parecer artificial. Além disso, cria a ideia de que você está acostumado a ser desejado, e não o contrário.
Outra forma de manter a conversa no seu controle é inverter a pergunta com um tom provocativo. Se ela perguntar sobre seu tipo de mulher, você pode responder com um sorriso. Você realmente quer saber ou está apenas tentando descobrir se tem chances? Isso gera um efeito duplo. Primeiro, tira o foco da sua resposta e faz com que ela se preocupe com a própria imagem. Segundo, faz com que a interação fique mais divertida, porque ela vai querer justificar sua pergunta. Se a mulher for mais brincalhona e provocativa, você pode entrar no jogo com uma resposta leve, mas instigante. Algo como: gosto de mulheres que sabem me surpreender, mas não vou facilitar e entregar tudo de bandeja para você. Isso mostra que você tem padrões elevados e que não é um homem fácil de conquistar. Ao mesmo tempo, cria um clima de sedução onde ela sente que precisa te impressionar para se destacar. Se quiser aumentar ainda mais a tensão e fazer com que ela fique presa na conversa, diga algo como: não sei se devo responder. Já aconteceu de uma mulher ouvir isso e se apaixonar rápido demais. Essa resposta combina humor e mistério, além de insinuar que você já esteve nessa posição antes. Mulheres sentem atração por homens que são desejados por outras, então essa insinuação faz com que ela veja você como um prêmio e não como mais um cara qualquer. O mais importante ao responder essa pergunta é nunca demonstrar ansiedade ou pressa para agradá-la. Quando um homem responde de forma previsível e tenta se encaixar no que ele acha que ela quer ouvir, ele perde poder, mas quando ele responde de forma provocante, mantendo o mistério e deixando ela curiosa, ele se destaca. A mulher sente que precisa decifrá-lo, entender mais sobre ele e, no processo, acaba investindo mais na interação. Quando ela reclamar de homens, mostre que você não é como os outros. Muitas mulheres fazem isso para desabafar, mas também pode ser um teste para ver como você reage. O erro que muitos homens cometem é entrar no jogo dela e concordar exageradamente, dizendo coisas como: realmente a maioria dos caras não presta. Isso te coloca no mesmo grupo de caras desesperados por validação feminina. Em vez disso, o melhor caminho é manter a compostura e responder de forma estratégica. Se uma mulher começa a reclamar dos homens, é uma oportunidade para você se destacar sem parecer que está tentando provar algo. O movimento mais inteligente é não demonstrar emoção exagerada e responder com algo neutro, mas instigante, como: bom, talvez o problema não sejam os homens, mas o tipo de homem que você escolhe. Isso faz com que ela reflita sobre suas escolhas e muda o foco da conversa, deixando você no controle da interação. Outra resposta eficaz para criar curiosidade é algo como: interessante, mas já percebeu que muitas mulheres dizem que querem um tipo de homem, mas escolhem exatamente o oposto? Isso desafia a percepção dela, faz com que ela pense sobre suas experiências passadas e cria uma oportunidade para que você demonstre que entende o jogo melhor do que a maioria. Além disso, esse tipo de abordagem mostra que você não está apenas tentando agradá-la. Se a reclamação dela for sobre homens que não valorizam as mulheres ou que são imaturos, em vez de se apressar para dizer que você é diferente, simplesmente mantenha uma postura firme e diga algo como: eu entendo, mas também vejo muitos homens que se esforçam demais e são rejeitados. Acho que no final cada um atrai exatamente o que aceita na própria vida. Essa resposta demonstra que você enxerga os dois lados e que não está se colocando como um salvador. Mulheres sentem atração por homens que são autênticos e que não tentam desesperadamente se diferenciar dos outros. O erro clássico é tentar se posicionar como o cara legal que nunca faria isso com uma mulher. Esse tipo de comportamento pode até parecer bem intencionado, mas muitas vezes soa como uma estratégia óbvia para ganhar pontos. O que realmente funciona é demonstrar valor sem precisar se justificar ou atacar outros homens. Se você perceber que a conversa está indo para um tom muito negativo, onde ela só reclama sem parar, o melhor a fazer é desviar o foco com algo provocante. Você pode sorrir e dizer: parece que você já passou por algumas experiências intensas, mas será que você realmente quer um cara diferente ou só gosta do drama? Essa abordagem faz com que ela saia da posição de vítima e reflita sobre o próprio comportamento.
Outro ponto crucial ao lidar com esse tipo de situação é nunca cair na armadilha de discutir sobre homens versus mulheres. Muitas mulheres reclamam como uma forma de testar sua paciência ou ver se você entra em um debate emocional. O homem que se destaca é aquele que mantém um tom calmo e seguro, sem se exaltar ou tentar mudar a opinião dela. Você não precisa convencê-la de nada, apenas guiar a conversa de forma inteligente. Se ela disser algo como "os homens só pensam em uma coisa", em vez de entrar em modo defensivo ou negar, responda com algo enigmático como: "E se eu te dissesse que não é só uma coisa, mas várias?" Só que a maioria dos caras não sabe como mostrar isso direito. Isso a faz querer saber mais sobre o que você pensa e transforma a conversa em um jogo de flerte, onde você mantém a vantagem. O segredo ao lidar com esse tipo de reclamação é nunca reagir como a maioria dos caras. Enquanto os outros entram no jogo dela, tentando se provar ou se justificar, você se mantém inabalável, respondendo com inteligência e provocação. Isso mostra que você não precisa da aprovação dela para se sentir seguro, o que automaticamente te coloca em um nível acima dos demais. Além disso, se a reclamação dela for sobre ex-namorados, evite cair no erro de criticá-los diretamente. Isso pode parecer uma oportunidade de mostrar que você é diferente, mas na realidade só reforça a ideia de que você está tentando competir com o passado dela. O melhor a fazer é sorrir e dizer algo como: "Cada experiência ensina alguma coisa. O importante é o que você aprendeu com isso. Isso a faz mudar o foco e analisar a situação sob uma nova perspectiva." Quando você lida com as reclamações femininas dessa forma, algo interessante acontece. Ela começa a te ver como um homem que não se abala facilmente, que não cai em joguinhos e que tem um olhar mais maduro sobre relacionamentos. Esse tipo de postura gera respeito e admiração, porque mostra que você não é um homem qualquer, mas sim alguém que entende as regras do jogo e não precisa provar nada para ninguém. Se ela falar sobre traições ou drama, não se envolva. Demonstre controle emocional. Esse é um dos testes mais comuns que as mulheres fazem para avaliar a maturidade de um homem. Se você reage com indignação, julgamentos exagerados ou tenta bancar o herói que nunca faria isso, você automaticamente perde pontos. A melhor forma de lidar com esse tipo de conversa é manter a calma, demonstrar que você não se abala e que esse tipo de drama simplesmente não faz parte da sua realidade. O erro mais comum que os homens cometem quando uma mulher menciona traições é demonstrar emoção demais, seja ficando revoltado ou tentando se posicionar como o cara diferente. Dizer coisas como "nossa, que absurdo, eu nunca faria isso", pode parecer uma boa resposta, mas na verdade te coloca na mesma posição de todos os caras previsíveis. O que realmente impressiona é um homem que responde com indiferença e confiança, mostrando que não perde tempo com esse tipo de situação. Se uma mulher começa a falar sobre traições, seja dela ou de alguém que ela conheceu, o melhor a fazer é responder de forma neutra e controlada. Uma resposta eficaz seria algo como: "Bom, cada um lida com seus relacionamentos da forma que escolhe. No meu mundo, fidelidade e respeito são naturais, não é algo que eu precise me preocupar." Isso demonstra que você não está ali para discutir moralidade e que sua vida segue um padrão de alto valor sem precisar enfatizar isso diretamente. Outro erro clássico que muitos homens cometem é entrar na conversa tentando analisar o que aconteceu, dando conselhos como se fossem psicólogos. Se uma mulher está compartilhando um drama, isso não significa que ela quer que você resolva o problema dela. Muitas vezes ela só quer ver se você vai se deixar envolver emocionalmente. O movimento certo é não aprofundar demais e, em vez disso, manter um tom leve, sem demonstrar envolvimento excessivo. Uma resposta estratégica para quando ela mencionar traições seria algo como: "Bom, traição diz mais sobre quem faz do que sobre quem sofre. Mas me conta, o que você aprendeu com isso?" Isso faz com que ela saia do modo emocional e entre em uma reflexão, ao mesmo tempo em que você se posiciona como alguém que não perde tempo discutindo problemas do passado. Além disso, evita que a conversa se torne um desabafo dramático que pode te colocar no papel de amigo confidente.
Se a mulher insiste no tema e começa a falar mal do ex ou contar detalhes de situações dramáticas, a melhor coisa que você pode fazer é desviar a conversa de maneira sutil, algo como: parece que foi uma fase intensa, mas prefiro falar sobre coisas que realmente importam agora. O que você aprendeu que faria diferente no futuro? Isso faz com que a conversa se torne produtiva e evita que você fique preso em um ciclo de reclamações sobre o passado dela. Demonstrar controle emocional também significa não cair na armadilha de mostrar ciúmes quando ela menciona que já foi infiel ou que já se envolveu em situações complicadas. Se ela diz algo como: já traí um namorado no passado, mas foi uma fase. O pior que você pode fazer é reagir com choque ou julgamento. O melhor movimento é manter a calma e responder algo como: acho interessante como as pessoas passam por experiências diferentes, mas o que mudou na sua mentalidade desde então? Outra forma de se destacar nesse tipo de conversa é inverter a questão e fazê-la se qualificar. Se ela menciona traições ou drama de outros relacionamentos, ao invés de entrar na energia negativa, desafia com algo como: entendi, mas e você? Acha que consegue lidar com um relacionamento sem joguinhos? Ou ainda gosta de um pouco de caos? Isso faz com que ela reflita sobre sua própria postura e, ao mesmo tempo, evita que você se envolva emocionalmente com o problema dela. Se a mulher percebe que você é um homem emocionalmente forte, que não se abala com dramas e que não gasta sua energia discutindo traições ou histórias complicadas, ela automaticamente te enxerga como alguém de alto valor. Isso porque a maioria dos caras ou reage de forma passional e previsível, ou tenta se mostrar um bom moço para contrastar com os outros homens. O verdadeiro homem de alto valor apenas observa e mantém sua posição firme. Além disso, evitar envolvimento com histórias de traição e drama também te protege. Muitas vezes, mulheres compartilham esses detalhes para ver até que ponto um homem aceita esse tipo de comportamento. Se você demonstra preocupação excessiva ou se mostra muito investido no assunto, ela pode entender que você é um cara fácil de manipular emocionalmente. O certo é demonstrar que você tem um padrão e que não se mistura com esse tipo de situação. A melhor maneira de encerrar uma conversa que está indo longe demais no drama é deixando claro, com sutileza, que esse tipo de problema não faz parte da sua vida. Algo como: entendo que isso aconteceu, mas honestamente, minha vida é muito tranquila para esse tipo de confusão. Prefiro gastar minha energia com coisas que realmente fazem diferença. Isso mostra que você não aceita negatividade ao seu redor e que sua prioridade é manter uma vida equilibrada. Quando uma mulher vê que você não reage emocionalmente a esse tipo de conversa, ela automaticamente sente que você é um homem difícil de abalar. E sabe o que acontece? Isso te torna ainda mais atraente, porque mulheres respeitam e sentem desejo por homens que têm total controle sobre si mesmos. E esse controle vem da sua capacidade de não se envolver em problemas que não são seus. Esse é o segredo para ser um homem realmente desejado e respeitado. Quando ela comentar que está entediada, proponha algo divertido e espontâneo. Esse é o momento perfeito para criar conexão e aumentar a atração. O erro que a maioria dos homens comete é responder de maneira monótona, dizendo algo como: ah, entendo, o que você quer fazer? Isso coloca a responsabilidade da diversão sobre ela, tornando a conversa desinteressante. O homem que entende o jogo, por outro lado, assume o controle e sugere algo envolvente, deixando a conversa mais empolgante. A melhor forma de responder quando ela diz que está entediada é provocar e desafiar de um jeito divertido. Você pode dizer algo como: tédio? Isso é um problema sério. Acho que preciso te ensinar como aproveitar o momento. Isso imediatamente muda a energia da conversa e faz com que ela fique curiosa sobre o que você tem a oferecer. Você não está perguntando o que ela quer fazer, está assumindo a liderança e demonstrando que tem uma mentalidade ativa e criativa. Se a conversa estiver apenas no virtual e você não puder sugerir algo presencial, jogue com a imaginação dela. Diga algo como: se estivéssemos no mesmo lugar agora, eu te levaria para um desafio. Quem consegue escolher o melhor drink num bar sem olhar o cardápio? Isso faz com que ela visualize a cena e se envolva mentalmente na interação. O segredo é sempre criar um elemento de aventura e novidade, pois mulheres sentem atração por homens que tornam a vida mais interessante. Outra abordagem eficaz é usar o humor para mudar a emoção dela. Se ela disser: estou entediada, você pode responder:
Calma, vou te mandar um curso intensivo de como evitar o tédio em 3 passos. Primeiro, se levante. Segundo, dance sozinha na sala. Terceiro, imagine que tem uma plateia te aplaudindo. Isso quebra o padrão monótono da conversa, faz ela rir e te diferencia dos outros caras que apenas respondem com frases sem graça. Se a conversa for presencial ou se houver chance de um encontro, use o tédio dela como um convite indireto para algo espontâneo. Você pode dizer: ótimo, porque eu estava procurando uma parceira para testar o melhor sorvete da cidade. Você tem coragem? Esse tipo de resposta insinua um convite sem parecer forçado, mantendo um tom brincalhão e deixando que ela se empolgue com a ideia. Quanto mais inesperada e diferente for a proposta, mais chances você tem de capturar a atenção dela. Se ela estiver entediada e você quiser testar o nível de atração dela por você, diga algo como: sabe qual é o remédio para o tédio? Um desafio, mas não sei se você tem coragem de aceitar. Isso ativa a curiosidade dela e faz com que ela pergunte qual é o desafio. A partir daí, você pode sugerir algo divertido, como um jogo de perguntas ousadas, um desafio de criatividade ou até mesmo algo inesperado, como ver quem encontra a música mais viciante em 30 segundos. Outra técnica poderosa para transformar o tédio dela em um momento de conexão é fazer com que ela se sinta parte de algo especial. Se ela disser que está sem nada para fazer, você pode responder: bom, estou prestes a tomar uma decisão muito importante, escolher o filme mais épico para assistir hoje. Preciso da sua ajuda nisso. Isso a faz sentir que está contribuindo para algo, mesmo que seja de forma leve, criando uma dinâmica mais envolvente na conversa. O segredo para lidar com uma mulher entediada é não cair na rotina previsível e sem energia. Se você apenas responde com frases comuns, como "o que você quer fazer?" ou "ah, acontece", você se torna só mais um cara genérico. O certo é sempre transformar a situação em um jogo, um desafio ou uma experiência divertida. Isso faz com que ela associe sua presença a momentos leves e prazerosos, o que aumenta a atração naturalmente. Se o contexto permitir, você pode até inverter a situação e fazer um comentário provocativo. Por exemplo, se ela disser que está entediada, você pode responder: isso é um sinal de que você precisa melhorar suas habilidades de entretenimento. Vou te ensinar como se divertir sem precisar de ninguém. Isso cria um jogo mental e faz com que ela se esforce para mostrar que não é entediante. O objetivo é sempre desafiar e manter a interação ativa. Mulheres se atraem por homens que sabem tornar qualquer momento especial. Quando ela comenta que está entediada, ela está inconscientemente te dando a chance de mostrar que você não é um cara qualquer. Sua resposta deve sempre transmitir energia, espontaneidade e criatividade. Se você dominar essa arte, ela começará a te ver como alguém imprevisível e envolvente, e essa é a chave para manter o interesse dela cada vez mais forte. Se ela falar sobre o corpo dela, faça elogios sutilmente sedutores. Esse é um momento crucial para criar tensão e aprofundar a atração, mas a maioria dos homens estraga tudo ao exagerar nos elogios ou parecer desesperado. O segredo é elogiar de forma leve e envolvente, sem ser vulgar ou previsível. O homem que domina o jogo sabe que menos é mais. Ele faz um comentário que ativa a imaginação dela, em vez de apenas jogar palavras genéricas que qualquer outro cara diria. Quando uma mulher menciona o próprio corpo, pode ser um teste para ver como você reage. Se você agir como todos os outros caras, enchendo-a de elogios exagerados, ela perderá o interesse rapidamente. Em vez de dizer, nossa, você é muito gostosa, ou seu corpo é perfeito, o movimento certo é fazer um elogio sugestivo que cria uma imagem na mente dela. Algo como, gosto da forma como você se movimenta, dá para ver que tem um controle natural do seu corpo. O tom da sua voz e a forma como você olha para ela também fazem toda a diferença. Se ela fala sobre seu corpo e você responde com um olhar firme e um leve sorriso, dizendo algo como, acho fascinante como pequenos detalhes fazem toda a diferença na forma como alguém se apresenta. Você cria um clima de mistério e sedução sem precisar ser óbvio. Isso a faz sentir que você está observando além do superficial, o que gera um impacto emocional muito mais forte. Outro truque poderoso é elogiar com um tom de curiosidade, em vez de afirmação direta. Se ela menciona que treina muito ou que cuida do corpo, você pode responder,
Dá pra perceber, mas o que eu acho interessante mesmo é como isso influencia sua energia. Tem algo diferente na forma como você se move. Isso mostra que você está atento, mas sem parecer que está desesperado para agradá-la. Além disso, faz com que ela queira saber mais sobre o que você percebeu nelas. Se ela fizer um comentário sobre alguma parte específica do corpo, ao invés de concordar diretamente, torne o elogio mais sugestivo. Se ela diz algo como, meus lábios são naturalmente assim, em vez de responder com, sim, eles são lindos, você pode dizer, não sei o que acho mais interessante, a cor ou a forma. Essa resposta faz com que ela pense nos próprios lábios e ao mesmo tempo na sua percepção sobre ela. Isso cria um jogo mental, onde ela começa a se imaginar sendo observada por você. Elogios que ativam a imaginação são sempre mais poderosos do que elogios óbvios. Se ela diz algo sobre suas pernas, ao invés de responder de maneira direta, diga algo como: acho que pernas bonitas são aquelas que fazem um cara perder um pouco a noção do tempo quando observa. Isso insinua sem ser vulgar. E o mais importante, faz com que ela queira saber se você realmente se sente assim em relação a ela. Você planta uma dúvida que ela mesma tentará resolver. Se quiser testar o nível de atração que ela sente por você, brinque com um elogio indireto. Se ela menciona sua cintura ou sua silhueta, responda com um leve sorriso. Imagino que algumas roupas fiquem incríveis em você, mas acho que algumas ficariam ainda melhores fora. Essa é uma provocação elegante que não soa grosseira, mas que insinua exatamente o que você quer. Se ela rir e continuar a conversa, significa que ela gostou do jogo e quer ver até onde você leva isso. Mulheres sentem quando um homem elogia sem necessidade, apenas para tentar conquistá-las. Esse tipo de elogio não tem impacto porque não vem de um lugar genuíno. O que funciona de verdade é fazer elogios que parecem naturais, como se você estivesse apenas comentando um detalhe que te chamou a atenção sem esforço. Se sua energia for de alguém que apenas percebe a beleza sem se deslumbrar com ela, você automaticamente se torna mais atraente. Outra técnica avançada é combinar um elogio físico com uma observação sobre sua personalidade. Se ela diz algo sobre seu corpo, você pode responder: sim, é bonito, mas o que mais me chama a atenção é que parece combinar perfeitamente com sua atitude. Isso cria um efeito psicológico forte, pois ela passa a sentir que seu corpo não é apenas estético, mas também parte da sua essência. Isso faz com que ela sinta que sua beleza tem um significado maior do que apenas aparência. A chave para elogiar de forma sedutora, sem parecer carente, é manter um tom calmo, seguro e levemente provocativo. Se ela percebe que você está completamente hipnotizado por sua aparência, você perde poder. Mas se você faz um elogio que parece um simples comentário, como se fosse algo óbvio para você, isso cria um efeito irresistível. Ela sente que precisa se esforçar mais para capturar completamente sua atenção, e isso gera ainda mais atração. Quando ela te testar com perguntas difíceis, responda de forma misteriosa. Muitas mulheres fazem isso para avaliar sua confiança, inteligência emocional e capacidade de manter o controle da interação. O maior erro que um homem pode cometer é entrar no jogo dela, tentando se justificar ou dar uma resposta direta demais. A melhor abordagem é manter um ar de mistério, respondendo de uma maneira que gere curiosidade e faça com que ela queira saber mais sobre você. Se ela te perguntar algo desafiador, como quantas mulheres você já ficou, a pior resposta seria tentar responder exatamente com um número ou parecer defensivo. O movimento certo é sorrir e dizer algo como: o suficiente para saber o que quero, mas ainda não o bastante para me acomodar. Isso não apenas evita que você caia em uma armadilha, mas também cria uma tensão intrigante. Ela sente que há mais do que apenas a resposta, e isso a mantém investida na conversa. Outro exemplo clássico é quando uma mulher pergunta: o que você procura em uma mulher? A maioria dos caras responde com clichês como: alguém leal, divertida e carinhosa. Mas o homem que entende o jogo responde com algo provocante, como: depende, às vezes eu gosto de um desafio, outras vezes prefiro algo mais tranquilo, mas o que realmente importa é se ela consegue me manter interessado. Isso faz com que ela sinta que precisa se destacar para prender sua atenção. Se ela tentar te testar com algo como você é um cara fiel, em vez de responder imediatamente com um sim, claro, o melhor é criar um suspense com algo como:
Fidelidade não é sobre promessas, é sobre escolhas diárias. E só escolho aquilo que realmente vale a pena. Isso demonstra maturidade e inteligência, sem parecer que você está se vendendo ou tentando convencê-la de algo. Essa resposta faz com que ela queira entender melhor seu padrão e seu nível de seletividade. Quando uma mulher faz perguntas difíceis, muitas vezes ela está buscando pontos fracos ou inseguranças para ver como você reage. Se ela perguntar por que você ainda está solteiro, a pior coisa que você pode fazer é se justificar demais. A resposta certa seria algo como: acho que algumas mulheres preferem algo mais simples e eu não sou um cara simples. Isso sugere que você tem um diferencial, que não está disponível para qualquer uma e que há algo nela que precisa ser especial para mudar isso. Se ela perguntar algo mais provocativo, como: você só quer me levar para a cama? Evite o erro de responder de maneira defensiva ou desesperada. O melhor movimento é usar o humor e a inteligência, algo como: levar para a cama? Você pula etapas rápido demais. Gosto de aproveitar cada fase no seu devido tempo, né? E isso mostra que você não se intimida e ainda faz com que ela reflita sobre sua própria pergunta, sem te colocar contra a parede. Outro teste clássico que mulheres fazem é perguntar: você gosta mais do meu corpo ou da minha personalidade? A maioria dos caras responde de forma previsível, dizendo: sua personalidade, claro, ou tentando equilibrar as duas coisas. Mas o jeito certo de responder é com algo que a deixe intrigada, como: são coisas completamente diferentes, mas prefiro te conhecer mais antes de decidir qual delas me prende mais. Isso faz com que ela se esforce mais para impressionar você. Se ela perguntar algo que tente te desestabilizar emocionalmente, como: você ficaria com outra mulher se tivesse uma chance? Evite respostas diretas e previsíveis. Em vez disso, diga algo como: toda escolha tem consequências. Algumas valem a pena, outras não. A questão é: você acha que eu sou do tipo que escolhe qualquer coisa? Isso mantém um mistério e ainda faz com que ela perceba que você tem padrões elevados. Mulheres respeitam homens que não se abalam facilmente, e uma das melhores formas de demonstrar isso é respondendo de maneira enigmática quando ela tenta te testar. Se ela perguntar algo como: você acha que consegue me conquistar? Em vez de responder com um sim ou não, diga algo como: acho que essa pergunta está errada. O verdadeiro desafio é se você consegue me conquistar. Isso inverte completamente o jogo e muda a dinâmica da interação. Se ela fizer perguntas sobre dinheiro, como você ganha bem, evite cair na armadilha de se justificar. Responder algo como: eu vivo bem o suficiente para aproveitar o que realmente importa é muito mais poderoso do que tentar se exibir ou parecer defensivo. Essa abordagem faz com que ela imagine seu estilo de vida sem que você precise se provar. O mistério cria valor, enquanto a necessidade de provar algo te coloca em desvantagem. A arte de responder com mistério está em nunca entregar tudo de bandeja. Se ela perguntar algo muito direto, sua resposta deve sempre deixar margem para curiosidade. Quando um homem se torna previsível, ele se torna entediante. Mas quando ele responde de forma que faz a mulher querer saber mais, ele se torna irresistível. O segredo não é evitar a pergunta, mas responder de um jeito que a deixe intrigada e investida na conversa. Se ela falar sobre sexo, entre no assunto com jogo de palavras e provocação. Esse é um momento em que muitos homens erram feio, ou ficam nervosos e desviam o assunto, parecendo inseguros, ou exageram e mostram desespero, matando a atração. O segredo está no equilíbrio entre confiança e sutileza. Em vez de cair na armadilha de ser direto demais, o homem que domina o jogo responde com insinuações inteligentes, provocando a imaginação dela e deixando o desejo crescer naturalmente. Quando uma mulher menciona sexo, seja diretamente ou de forma casual, a pior coisa que você pode fazer é reagir com empolgação excessiva, como se tivesse esperado ansiosamente por esse momento. Uma resposta muito mais poderosa seria algo como: gosto de como você fala desse assunto com tanta naturalidade. Isso é algo que você sempre faz, ou só quando se sente confortável com alguém? Isso faz com que ela reflita sobre o próprio comportamento e crie uma tensão no ar. Se ela fizer um comentário sensual ou uma piada sobre sexo, em vez de simplesmente rir ou dar uma resposta óbvia, use um jogo de palavras para deixar a conversa mais instigante.
Se ela disser algo como, algumas coisas são melhores na prática do que na teoria, em vez de concordar de forma previsível, responda, ah, então você é do tipo que prefere testar em vez de falar? Gosto de gente prática. Isso insinua interesse sem ser vulgar, mantendo o tom sedutor. Se quiser testar o nível de atração que ela sente por você, brinque com uma provocação inteligente. Se ela comenta algo sobre preferências na cama, você pode responder, interessante, mas será que você fala tudo ou guarda alguns segredos para a hora certa? Esse tipo de resposta ativa a imaginação dela e cria um jogo onde ela sente que precisa provar algo para você, em vez de simplesmente te dar todas as respostas de imediato. Outra forma poderosa de conduzir esse tipo de conversa sem parecer forçado é transformar o assunto em um pequeno desafio. Se ela perguntar algo sobre suas experiências, ao invés de responder diretamente, diga algo como: acho que algumas coisas são melhores descobertas do que ditas. Você gosta mais de surpresas ou prefere saber tudo antes? Isso mantém a conversa leve e faz com que ela se envolva emocionalmente sem que você precise forçar nada. Se ela perguntar algo mais direto, como você tem fetiches, o erro seria responder com todos os detalhes de uma vez. O jeito certo é manter o mistério. Isso depende. Algumas coisas só fazem sentido com a pessoa certa. Você acha que conseguiria descobrir os meus? Essa abordagem cria um clima de sedução e faz com que ela veja a interação como um jogo em vez de apenas um interrogatório. A ideia é sempre manter a tensão crescente. Quando uma mulher fala sobre sexo, muitas vezes ela está testando sua confiança. Se você parece desconfortável ou desvia do assunto, ela sente que você não tem experiência ou maturidade para lidar com esse tipo de conversa, mas se você responde com calma, olhando nos olhos dela e mantendo um tom de voz controlado, ela percebe que está diante de um homem que sabe o que está fazendo. Isso automaticamente aumenta sua atração. Outro detalhe importante é a forma como você reage fisicamente. Se a conversa está esquentando, mantenha contato visual e um leve sorriso, mostrando que você está confortável com o rumo da interação. Se ela faz um comentário provocante e você apenas abaixa a cabeça ou desvia o olhar, perde pontos. Mas se você segura o olhar e responde com um tom de voz tranquilo e sedutor, ela sentirá que está diante de alguém que domina o jogo. Mulheres não querem um cara que apenas fala de sexo, mas um que sabe conduzir esse tipo de conversa de forma envolvente. Isso significa que você não precisa ser explícito, apenas sugerir. Se ela perguntar, você gosta de dominar ou ser dominado? Em vez de responder diretamente, diga, eu gosto de testar limites. Mas a verdadeira questão é, será que você sabe lidar com isso? Essa resposta coloca a pressão sobre ela e faz com que ela queira te impressionar. A chave para lidar com conversas sobre sexo sem parecer vulgar ou desesperado é sempre deixar um espaço para a imaginação. Em vez de dar todas as respostas de uma vez, crie pequenos desafios e insinuações. Se ela perguntar, você já teve uma experiência inesquecível? Ao invés de contar tudo, diga, sim, mas algumas coisas são difíceis de descrever. É o tipo de coisa que só quem vive entende. Isso cria curiosidade e faz com que ela queira saber mais. Se você domina essa arte, toda conversa sobre sexo se torna uma ferramenta para aumentar a atração. O homem que sabe usar palavras da maneira certa pode despertar desejo apenas com um olhar e uma frase bem colocada. Enquanto a maioria tenta impressionar falando demais ou sendo explícito, o homem que cria mistério e provoca a imaginação é sempre aquele que deixa a mulher mais interessada. Quando ela demonstrar interesse em suas respostas, use isso para criar tensão sexual. Esse é o momento perfeito para transformar a conversa em algo mais intenso e envolvente. Muitas mulheres mostram curiosidade nas suas respostas como um sinal de atração, e o erro da maioria dos homens é não perceber isso ou reagir de forma neutra. O segredo está em aprofundar o jogo, responder de forma enigmática e fazer com que cada palavra sua aumente a energia entre vocês. Se ela começa a perguntar mais sobre você ou sobre suas preferências, significa que está investida na interação. Em vez de apenas responder de forma direta, aproveite a oportunidade para provocar.
Se ela te pergunta, você sempre responde assim, ao invés de dizer sim, por quê? Sorria e diga: acho que você gosta do jeito que eu respondo, ou estou enganado. Isso a faz refletir sobre a própria curiosidade e, sem perceber, ela entra ainda mais no jogo. Mulheres são movidas pela imaginação e a forma como você conduz a conversa pode fazer com que ela se sinta cada vez mais atraída. Se ela demonstrar interesse nas suas experiências, ao invés de contar tudo de forma detalhada, responda de forma provocante. Se ela pergunta: o que foi mais inesquecível para você? Diga: algumas experiências são difíceis de descrever, mas tenho certeza de que você iria querer saber. Isso gera curiosidade e faz com que ela queira saber mais. Outro detalhe crucial é o tom da sua voz e o contato visual. Se ela estiver demonstrando interesse, olhe nos olhos dela por alguns segundos antes de responder, criando uma pausa estratégica. Isso aumenta a tensão no ar e faz com que ela fique ainda mais envolvida. Quando você fala mais devagar, com um leve sorriso e uma expressão confiante, cada palavra sua ganha mais impacto e a energia entre vocês fica carregada de desejo. Se ela demonstrar interesse em algo que você disse, aproveite para testar até onde ela está disposta a ir. Se ela pergunta sobre suas preferências em um relacionamento, em vez de dar uma resposta genérica, diga algo como: prefiro alguém que saiba equilibrar doçura e intensidade, mas não é todo mundo que consegue lidar com isso. Essa resposta insinua que você tem um lado mais intenso e faz com que ela queira provar que pode se encaixar no seu perfil. Outro erro que muitos homens cometem é responder de forma lógica e sem emoção. Se uma mulher demonstra interesse, significa que ela quer sentir algo forte na interação. Então, ao invés de apenas conversar, use seu tom de voz, suas expressões e até pequenas pausas para manter o suspense. Se ela perguntar: você sempre foi assim? Sorria e responda: isso depende. Algumas pessoas despertam um lado diferente em mim. Isso faz com que ela queira descobrir que lado é esse. Quando uma mulher está interessada, é essencial manter o jogo da provocação vivo. Se ela elogia sua forma de responder, em vez de apenas dizer obrigado, retribua com algo instigante como: engraçado, normalmente não sou tão direto, mas acho que sua presença tem esse efeito sobre mim. Isso faz com que ela se sinta especial e única, como se estivesse despertando algo em você, o que aumenta ainda mais a atração. Criar tensão sexual não significa ser vulgar ou forçar insinuações o tempo todo. O segredo está em deixar pequenas provocações no ar, insinuar sem entregar tudo e, principalmente, fazer com que ela sinta que a interação está evoluindo. Se ela se mostrar investida na conversa, guia para um território mais íntimo. Se ela pergunta algo pessoal, você pode responder: posso te contar. Mas algumas coisas são melhores quando descobertas aos poucos. Isso mantém o clima de mistério e faz com que ela se envolva ainda mais. Se ela demonstrar interesse perguntando sobre suas experiências, aproveite para fazer o mesmo com ela, mas de forma provocante. Pergunte: e você, sempre foi assim ou está apenas testando minha reação? Essa abordagem faz com que ela precise se justificar e, no processo, ela acaba investindo ainda mais na conversa. Esse tipo de jogo psicológico mantém a energia alta e a faz sentir que está entrando em algo envolvente e diferente. Se ela começa a rir ou morder os lábios enquanto ouve suas respostas, esses são sinais claros de que ela está entrando na sua sintonia. Nessa hora, ao invés de mudar o assunto ou continuar falando normalmente, você pode dizer algo como: gosto dessa sua expressão, parece que você está imaginando alguma coisa. Isso coloca a atenção sobre a reação dela e faz com que ela fique ainda mais imersa na conversa, tentando esconder ou confirmar o que estava pensando. O segredo para criar tensão sexual está na sua habilidade de manter a conversa sempre no limite entre a provocação e o mistério. Se você entrega tudo muito rápido, perde a graça, mas se você mantém pequenas insinuações no ar, faz com que ela sinta o desejo crescer a cada resposta sua. Mulheres não querem um cara que apenas responde, querem um homem que sabe jogar com as palavras e conduzir a interação de forma envolvente.